Entendi isso. Eita, Pô, Zé. tá vendo que eu não quero um cachorro pra estar gastando 2 Deus mil me livre, que eu não quero. Oxe, é. Agora assim, nunca gasta. Só gasta assim quando ele já tá ficando velho mesmo. Depende, né? Se ele ficar, sei lá, adoecer. A minha nunca Comprei um adoeceu. cavalo e botei lá aqui dentro de casa. E tua mãe não te cria, Kaique? Vamos lá, gente, tá É o bom. quê? Vamos lá, gente, ó. O nosso conteúdo dessa unidade só tem mais 2 conteúdos para a gente ver e a gente termina o conteúdo de química, que é reações orgânicas, né? E polímeros. Aí também não é um conteúdo muito grande, né? E aí a gente vai fazendo conforme o tempo vai dando, para a gente não atropelar também, para a gente não terminar o conteúdo antes do tempo. E aí vamos lá. As reações orgânicas, gente. O nome já está dizendo tudo. São reações que vão acontecer com compostos orgânicos, tá? E aí essas reações elas vão ser importantes para inúmeros casos, tá certo? Então elas vão ser importantes na produção de compostos orgânicos, que são usualmente utilizados, por exemplo, em alimentos, medicamentos, cosméticos, né, utensílios domésticos, brinquedos, automóveis, combustíveis e assim por diante. Até porque a gente pode, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que um combustível, né, um óleo diesel, ele é derivado de um composto orgânico, né, ele é derivado do petróleo. Então, lembra que eu falei a vocês que a gente tem que parar com aquela ideia de que tudo que é orgânico é apenas vivo? Não, não é. A gente pode entender que tudo que é orgânico vem do vivo, mas não quer dizer que necessariamente vai ser uma coisa viva ali, que vai ser uma coisa orgânica, ela tem que ser viva. Tá certo? Ela pode vir do vivo, mas ela pode ser inanimada. Tá certo, gente? Então a gente vai ter aí, ó, diversas formas. Então, uma forma aí, um exemplo de reação orgânica é a produção de margarina, tá? Vocês sabem como é que faz a margarina? Já ouviram falar? Não, eu sabia que a margarina era usada para engordar peru. E como é que faz eu não sabia. Vamos lá. A questão da margarina, gente, a margarina, na realidade, a margarina, ela é um óleo vegetal, tanto é que é gordura vegetal hidrogenada, tá certo? A margarina. Ela é um óleo vegetal, todo óleo vegetal, ele é insaturado, e a gente sabe que tudo que é insaturado, ele tem ligações duplas e ligações triplas, não é isso? E tudo que é aquilo que é saturado tem ligação simples. No caso, os óleos vegetais, como a gente viu, eu acho que a gente viu isso lá no primeiro ano, né? As gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. No caso, as gorduras saturadas são aquelas gorduras que elas vão apresentar apenas ligações simples e as insaturadas ligações duplas ou triplas. Aí, as gorduras saturadas geralmente são as gorduras de origem animal. Por exemplo, são aquelas, é a gordura sólida. Já a gordura insaturada, elas não são chamadas de gordura em si, elas são chamadas de óleos, né? E aí a gente vai ter o azeite, a gente vai ter o óleo de cânula, o óleo de coco, são todas gorduras que elas têm uma certa insaturação. E aí, pessoal, é interessante que essas insaturações das gorduras, elas podem ser quebradas, essas duplas e triplas ligações, elas podem ser quebradas por alguns motivos, né? E aí a temperatura pode influenciar, entendeu? Algum composto orgânico que eu misture, entendeu? Uma queima, tudo isso pode influenciar na quebra dessas ligações duplas e triplas e transformar, por exemplo, uma gordura uma gordura insaturada numa gordura saturada. E no caso, as gorduras saturadas, elas são as mais prejudiciais, tá certo? Tem aquela margarina de lipídios, tem alguma diferença? Não, margarina, lipídios é a mesma coisa, porque lipídio não é gordura. O que acontece é o seguinte, na margarina, veja que coisa tão péssima. Deixa eu tentar pegar uma margarina aqui, peraí. Ei, mas Ravia, deixa eu ver, tá gravando. Quando o amante quer ser Júlia se lascou. Ô, velho, tu é doido. Ó, vê só, veja mesmo, viu? Aí margarina, delícia, não sei o quê. Aí ele coloca aqui, ó. Contém gordura vegetal, 70% de lipídios, certo? Só que aí é que tá. A margarina, a gordura vegetal, ela naturalmente ela tem que ser um óleo. Ela não pode ser assim.
certo? E o que faz ela ficar assim sólida é justamente um mecanismo que a gente chama de hidrogenação, que é quando adiciona-se hidrogênios, certo, naquele composto. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Eu estou quebrando a insaturação daquele óleo e estou transformando aquilo que era insaturado em uma gordura saturada, que é extremamente prejudicial. Tá certo? Então a margarina, ó, ela é bem prejudicial. Inclusive, a margarina é mais prejudicial do que a própria manteiga, tá? Justamente por conta dessa hidrogenação. Quanto mais sólida a margarina é, mais hidrogenação ela sofreu, certo? E mais saturada ela vai ficar. Aí é justamente esse tipo de gordura, é aquela gordura que vai estar, por exemplo, nos nossos vasos, nas nossas artérias, entendeu? Na nossa pele, ou seja, é péssimo, tá? Aí, veja, tudo isso são características aqui das reações orgânicas, tá certo, gente? Aí, ó, normalmente as reações na química orgânica são mais lentas do que na química inorgânica. Quais são as reações da química inorgânica? São aquelas reações que a gente estudou lá no primeiro ano. Por exemplo, formação de bases, formação de sais, entendeu? Formação de ácidos, deixa eu ver, uma queima, por exemplo, de sei lá, uma madeira para formar, enfim, compostos de gases. Então, assim, essas são reações inorgânicas, tá certo? Então, geralmente, a reação orgânica ela vai ser mais lenta do que a inorgânica, porque ela vai exigir um pouco mais de processos químicos, tá? Um pouco mais de gasto de energia e tudo mais, tá certo? Isto ocorre porque, em geral, as reações orgânicas elas são também moleculares, enquanto as reações orgânicas elas vão ser, em sua grande maioria, né, elas vão ser iônicas, tá certo? E a gente sabe que as reações iônicas elas vão ocorrer justamente com aquela questão da ligação dos elétrons. Lembra que um tipo de átomo ele recebe elétron, o outro átomo ele doa elétron. Então é muito rápido, é meio que instantâneo. É uma coisa que atrai a outra e beleza. Já nas ligações, nas reações moleculares, a ligação molecular ela ocorre pelo compartilhamento de elétrons, tá? Mas aí a gente tem que lembrar uma coisa aqui que se chama eletronegatividade. Vocês lembram disso lá do primeiro ano? Que são aqueles elementos que eles têm aqueles elementos que eles têm a característica de, veja, elementos que são mais eletronegativos que outros são aqueles elementos que eles têm a característica de atrair com mais facilidade aquele elétron, mesmo que seja compartilhado. Por exemplo, eu vou dar uma dica a vocês aqui. Eu tenho aqui esse composto, HCl, certo? A gente sabe que isso aqui é ácido clorídrico. Os dois são ametais, tá? Acontece aqui, por exemplo, um tipo de ligação molecular, onde acontece o compartilhamento de elétrons. Ou seja, a gente vai ter uma ligação molecular. A gente não tem uma ligação iônica, é uma ligação covalente. Só que, de todos os elementos, de todos os ametais, o hidrogênio ele sempre vai ser o menos eletronegativo. Ou seja, todo elemento que o hidrogênio for se ligar, ele vai ser atraído pelo outro elemento. Tá certo? Então, por exemplo, o cloro aqui, ele é bem eletronegativo. Então, ele atrai esse hidrogênio. Tá certo? Então, como ele atrai esse hidrogênio, isso forma o quê? Isso forma os polos. Ó. Então, o cloro ele fica negativo, mais negativo, e o hidrogênio aqui ele vai ficar mais positivo. Formei uma molécula polar, tá certo? Então a gente tem que lembrar até disso aqui, ó, que é a questão da polaridade de algumas moléculas e a questão da eletronegatividade de alguns compostos, de alguns átomos em cima de outros. Isso aqui é coisa bem simples, quando a gente for explicando, vocês vão relembrando, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Pronto. Aí vejam, essas reações vão ser diversas, né? Então, as mais comumente que a gente vai encontrar são as reações de adição, substituição, eliminação, dentre outras que a gente vai vendo posteriormente, certo? Então, deixa eu passar aqui. Ó, a reação de adição. O nome já está dizendo tudo. Eu vou adicionar. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer na adição? Eu vou pegar um reagente,
certo? E adicionar a outro reagente. E juntos eles vão formar o meu produto. Vejam que não é tão difícil, a gente já lembra das outras, tá? Eu junto 2 reagentes para formar um produto, tá certo? Eu estou adicionando, eu estou juntando. Então vejam, as reações de adição são importantes em química orgânica porque a maioria delas está presente na preparação de produtos importantes da indústria. As reações de adição ocorrem quando é possível quebrar ligações dos compostos e adicionar alguma espécie química para poder formar aquele produto, tá? Então, ó, vai ocorrer sempre em compostos insaturados, aromáticos e compostos cíclicos, tá certo? E aí a gente vai ver alguns exemplos para vocês verem como é que essa ligação acontece, tá? Então, ocorre com compostos insaturados em que uma ligação π é rompida e outros átomos são adicionados a moléculas em uma ligação simples. Eu vou mostrar a vocês o que é uma ligação π. O que seria uma ligação π? Uma ligação π, pessoal, é aquela ligação que ela é a dupla ligação ou a tripla. Por exemplo, aqui eu tenho esse composto aqui, ó, certo? Aqui eu tenho uma ligação simples e uma ligação π. A ligação π é justamente a dupla, tá certo? Se por um acaso eu tivesse uma ligação fosse uma ligação tripla aqui, eu teria uma ligação simples e 2 ligações π, tá certo, pessoal? E aí justamente essas ligações π, quem vão ser quebradas para poder formar um novo composto. E aí eu vou explicar a vocês como é que isso acontece. Deixa eu apagar aqui. Ó, então, por exemplo, as reações de adição que acontecem nos alquenos, ó, ela pode ser de vários tipos. E essa aqui é a halogenação. O que seria a halogenação? É a adição de um halogênio na cadeia carbônica. Aí vocês têm que lembrar quem são lá os halogênios. Lembra que o halogênio é a penúltima família, certo, da tabela periódica. São aqueles elementos que ficam do lado lá dos gases nobres. Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Deixa eu pegar aqui a tabela. Peraí. Começa pelo flúor, se eu não me engano. Ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino, certo? São esses os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo. Aí aqui não está no slide, porque esses são os halogênios mais importantes. Mas os outros, né, que são aqueles que foram descobertos recentemente, que nem tinha nome ainda e tudo mais, são o astato e o tenecino, tá certo? Só que sempre, pessoal, que vocês forem ver alguma coisa, alguma questão, vai sempre cair com esses aí, com o flúor, com o cloro, o bromo e o iodo. É muito difícil cair esses outros mais novos, mas pode acontecer. Então, já fiquem ligados, tá certo? Então, ó, eu sugiro a vocês, quando vocês... Oi. Quer falar? Não, disse tá certo. Ó, eu sugiro a vocês, quando vocês forem estudar, vocês vão, obviamente, vocês têm que ter uma tabela periódica para estudar. Peguem uma tabela periódica que já é atual, tá? Então, vejam. O símbolo aqui, vocês estão me vendo, né? Deixa eu ver. Ó. Uhum. O símbolo aqui, tá vendo? Ó? AT é o símbolo do astato. E aqui o TS, que é o símbolo do tenecino, tá? São esses dois elementos mais novos que vieram aí para a tabela periódica. Na verdade, já existia. Só que eles não tinham nomes, eles estavam aí em fase de descoberta, enfim. Era aquele U, né? Isso, U, T, U. Ih, calou. Enfim, ele já tá apto para estudos e tudo mais, tá bom? Aí vamos lá. Deixa eu ver aqui e mostrar a vocês como é simples essa questão aqui das reações de adição nos alcenos. Primeiramente, o que são alcenos? Lembrem disso sempre, pessoal. Alcenos são todos, qualquer hidrocarboneto que ele tem a sua cadeia aberta, certo? Mas alceno ele tem o quê? Ele tem uma dupla ligação. Se for um alcino, tripla ligação, tá? Então, a reação de adição aqui, nesse caso, a halogenação, é quando a gente adiciona um halogênio nessa cadeia,
né, nesse alceno, tá certo? Então, para que eu adicione um halogênio nessa cadeia carbônica, o que é que vai acontecer? A insaturação, ela se rompe e forma um dialeto vicinal, certo? Aí veja isso aqui. Tá vendo aqui esse cloro? Esses cloros aqui? Esses cloros, eles vão entrar nessa cadeia. Aí o que é que vai acontecer? O cloro, ele vai atacar uma dupla ligação dessa, tá? Ó, ele ataca uma dupla ligação dessa aqui. Entendeu? Quando ele ataca essa dupla ligação, o que é que acontece? Esse composto, ele passa a ter uma ligação simples só, tá? E aí esse carbono, ele vai precisar de de outro átomo para poder adquirir a estabilidade. Então, o que é que vai acontecer aqui? Esses cloros, ó, eles vão atacar essa ligação, certo? E eles vão se ligar justamente aqui, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó, os dois carbonos, eles conseguem ficar estáveis. E aí eu peguei esses dois compostos e transformei nesse. Veja. Tá? Não é fácil? É. Bem facinho, né? Aí veja. No caso aqui, a nomenclatura, ó, 1, 2, né? Só tem dois carbonos, né? E foi justamente os dois que entraram. Vai ficar 1, 2 dicloro, né? Lembra lá que a gente estava adicionando um halogênio? Então, dicloro são dois cloros que adicionaram. E que composto é esse? Esse composto aqui não é um etano, tá? Então, dicloro, etano. Fica aí a nomenclatura. Não é fácil, gente? É. Bem fácil. Deixa eu ver se tem outros exemplos aqui. Se não tiver aqui, eu vejo outros exemplos no livro. Ó, veja aqui, o teste do bromo. Ó. O teste do bromo ele é um teste importante para detectar a presença de alcenos ou alcinos, e esse teste ele se chama de bromação. Né? No caso, o bromo ele vai ser uma solução aquosa de cor castanha, e ao reagir com um composto insaturado, ele vai se descolorir, tá certo? E aí, ó, isso é um tipo de teste que é para justamente você identificar os alcenos e os alcílios, certo? E como é que essa reação acontece? Então vejam aqui. Aqui eu tenho novamente o bromo. A gente sabe que o bromo ele é um halogênio, tá? Isso aqui é o que? O Br2. Isso é... Eu esqueci o nome do composto agora. Não sei se é brometo. Enfim. Então o bromo ele vai entrar aqui, ó, justamente onde tem a insaturação, que é essa dupla ligação. Então o bromo ataca essa ligação aqui dupla, ó, tá? Essa ligação ela se quebra e aí esse bromo ele vai entrar justamente nesse carbono aqui, onde está, ó, onde está a insaturação, formando esse composto. Tá vendo? É justamente isso que vai acontecer. Vamos tentar dar o nome desse composto. Esse composto aqui, ele é o ciclo... Deixa eu ver. Esse é o Ciclo de bromopropano. Propano não, butano. São 4. Ciclo de bromo, ciclo de bromo, butano, certo? Seria 1, 2 dibrom. Não. Lembra que quando é ciclo a gente não precisa numerar? Entendeu agora? Não precisa numerar quando é ciclo, só quando é ó, aberto. Tá? Fácil, né, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui outro exemplo. Deixa eu ver se eu acho alguma outra explicação no livro. Peraí. Para ver se eu não estou atropelando nada. Deixa eu passar aqui. Não, aqui já é outra coisa. Deixa eu ver aqui no livro. Só um minuto.
Eu falei da halogenação, não foi? Aí a gente ainda vai ver nessa reação de adição hidrogenação e adição de HX e hidratação. Deixa eu ver aqui. Pronto, entenderam essa parte, pessoal? Entenderam, gente? Sim. Então vamos lá. É até que hora a aula? Meio-dia, é? 11h50. 11h50? É, porque não Até tem meio-dia. dia todo hoje. Então acho que já passou. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu perdi. São dialetos de hidrogênio. Para os seres menos complexos, basta romper a ligação de um e adicionar o átomo de hidrogênio e halogênio. Vamos lá. Aleto de hidrogênio, pessoal. O que seria um aleto de hidrogênio? É todo composto que a gente vai ter um hidrogênio ligado a um halogênio. Aí pode ser hidrogênio e flúor, hidrogênio e bromo, hidrogênio e iodo, certo? São todos esses compostos que são aletos de hidrogênio. Aí, quem são eles? São aqueles ácidos, lembra? Ácido clorídrico, bromídrico, fluorídrico e por aí vai. Tá? Então, na adição de aletos de hidrogênio, que a gente chama de HX, tá? O que é que vai acontecer? Nos alquenos menos complexos, basta romper a ligação dupla e adicionar o átomo de hidrogênio e o halogênio. Tá? Ó. Então, ó, vai acontecer isso aqui. Mesma coisa. Então, quem é mais eletronegativo aqui? É o bromo. Se eu não estiver falando nada errado, quando for na próxima aula, eu vou corrigir, certo? Mas, se eu não estou enganado, o bromo é quem vai atacar a ligação e não é o hidrogênio, tá certo? Então, essa ligação, essa insaturação aqui, ela vai ser atacada. E aí, ó, o hidrogênio vem para cá, certo? E o bromo, ele vem para cá. Tá certo? Aí existe uma regrinha, tá certo, gente? Que é o seguinte, poderia ser trocado, professor, bromo vir para um lado e o hidrogênio vir para o outro? Nesse caso, sim. Agora, tem casos que não. E aí a gente vai ver na próxima aula que é justamente o carbono mais hidrogenado, ele vai receber o próximo o hidrogênio, entendeu? Como aqui a gente não tem um carbono mais hidrogenado, até porque os dois carbonos aqui do composto, todos eles têm 2 hidrogênios, aí pode ficar de qualquer forma. Mas, por exemplo, o carbono, se aqui tivesse um carbono, aqui tivesse um hidrogênio só e aqui tivesse 2. Então, o outro hidrogênio ele iria para o mais hidrogenado. Isso aí é uma regra que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam aqui, que nesse tipo de reação, né, na adição de aletos de hidrogênio, vai acontecer da mesma forma, certo? Agora, na próxima aula é quando eu vou falar a vocês quem é que ataca, certo? Se é o halogênio ou é o hidrogênio, que eu estou esquecido agora, certo? E para onde cada um deles vão. Isso é o que a gente chama de regra, ó, regra de Markovnikov, certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, em alcenos menos complexos, ou seja, em alcenos simples, acontece dessa forma, muito fácil, tá certo? Agora, em alcenos mais complexos, né, cadeias maiores e tal, aí a gente vai ter que usar essa regra aqui, que é a regra de Markovnikov, certo? Que aí eu vou falar a vocês dessa regra amanhã, tá certo? E aí, ó, quando a gente faz aqui, por exemplo, essa reação, a gente formou esse composto. Vejam, que esse composto aqui é o bromoetano, certo? Alguma dúvida, gente? Não, não. Não é fácil? É. Pronto. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. É justamente isso. É o hidrogênio que é adicionado ao carbono mais hidrogenado. É. Pronto, isso aqui eu vou explicar amanhã, tá certo? Liberado estamos. Não entendi. Liberado estamos. Estão liberados, tá certo. Pode ir. E até mais tarde, né? Valeu. Isso. Até mais Olha lá tarde. meu negócio. Rosa, Chico. Chico, guapo, bueno, caliente. Epo.
Tiração de Ravi. Aquela parte Sabe o que você é, Guilherme? Você é um cabrono. Ô, Rian, Não, cabrão. Vai procurar no Google. Diga. ele botou como? Ele botou como? Ele o quê? Olha a imagem que ela mandou, Júlio. Que coisa. Eita maloqueira besta. Ô, Ó, gente, tchau, beijo. tchau. Olha lá meu negócio, viu?